Olá pessoal, está começando mais uma gravação nesse quadro que é o De Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira. Dúvidas frequentes dos nossos seguidores e também perguntas relacionadas à área da estética avançada. Hoje eu estou aqui acompanhado da Kátia, que vai nos fazer essas perguntas, que ela seleciona, na verdade, né, Kátia? Das nossas redes sociais, também do YouTube, traz para a gente para respondermos e deixar vocês mais informados acerca de procedimentos estéticos. E hoje a gente vai falar sobre o que, Kátia? Hoje nós vamos falar sobre toxina botulínica. Pessoal, eu amo demais esse procedimento, então vamos falar bastante, porque é um dos procedimentos, Kátia, que a gente mais realiza em consultório. Na verdade, foi um boom, né? Quando apareceu aí a toxina botulínica, foi um dos adventos que perdeu apenas para a vacina. Então, além de ser trabalhado na área da patologia, a gente incrementou na área da estética, que tem grandes resultados aí na parte da harmonização facial. Então vamos lá, né? Vamos desvendar a toxina botulínica com o Dr. Vinícius Ferreira. Como surgiu a toxina botulínica, Dr. Vinícius? E a partir de quando ela passou a ser usada a fins estéticos? Pronto, na verdade, quando a gente pega assim, o histórico da toxina botulínica, a gente vai lá para 1817, que foi quando realmente foi descoberta essa bactéria, que é uma bactéria anaeróbia, né, que produzia essa toxina. Tanto que ela foi utilizada, Kátia, até na Segunda Guerra Mundial, ela foi isolada, essa toxina, para ser utilizada como arma letal. Né? E daí a gente já pula para 1960, quando teve os primeiros estudos relacionados ao uso da toxina botulínica para tratamento patológico, que naquela época se tratava estrabismo, né? Essas doenças assim. E daí, em 2003, foi que o FDA aprovou a toxina botulínica para ser usada para fins estéticos, mas assim, o seu uso mesmo só foi em 2004. Então, é assim, um tratamento bem recente. Certo. Embora o seu descobrimento foi assim a 1817, né? O descobrimento da bactéria, essa bactéria anaeróbica, que é a Clostridium botulinum, mas o seu uso mesmo só foi implementado em 2004 para fins estéticos e foi para ser testado em rugas da glabela, que é essa região aqui. E como se dá a ação da toxina botulínica? Pronto, a ação da toxina botulínica, gente, é muito interessante porque a maioria dos profissionais tem dúvida quanto a realmente como é que funciona esse mecanismo. Então é assim, a toxina botulínica, ela é uma exotoxina, tá, gente, produzida por essa bactéria, e ela é dividida em duas partes, né, a cadeia leve e a cadeia pesada. Essa cadeia pesada, Kátia, a gente diz que ela tem a função de fazer com que toda a toxina ela seja endocitada para dentro da placa motora, e aí lá na placa motora, né, depois que a toxina está dentro de uma vesícula, ela é liberada, né, essa cadeia leve, tá? E ela tem a função, essa cadeia leve, de quebrar as SNAP25. Essas SNAP25 são receptores responsáveis por pegar a acetilcolina e gerar movimentação, né? Gerar o movimento do músculo. Quando a gente injeta a toxina botulínica e ela quebra essas SNAP25, o que é que acontece? A gente não tem mais a ligação da acetilcolina e, portanto, não gera mais movimento. Por isso que a gente diz que a toxina botulínica ela tem a capacidade de relaxar a musculatura. Pelo fato dela quebrar esses receptores, que são as SNAP25, não gera mais movimento e aí, devido não gerar mais esse movimento, a gente não tem mais a formação de rugas, tá? Então, o termo correto seria relaxamento de musculatura e não paralisação, como a gente vê muitos profissionais aí falando. Existem diversos parâmetros para a diluição da toxina botulínica, porém, você pode comentar um pouco acerca da diluição para fins estéticos? Pronto. Outra dúvida muito frequente, tanto de profissionais como também dos nossos alunos. Você que me acompanha nos cursos, a gente vê que também uma dúvida frequente dos alunos quanto à diluição da toxina botulínica. Mas geralmente, né, nós temos aí diversas marcas, né? Nós temos aí, podemos até citar a Botox, Botulift, Botulin, temos aí a Dyspol. Enfim, essas toxinas só tem uma que tem um padrão de diluição diferente, tá? Que é a Dyspol. Mas, no entanto, Kátia, essas diluições geralmente são iguais dentro da área da estética, que é, por exemplo, para cada 50 unidades de toxina, a gente utiliza 1 ml para diluição. Então, essa diluição ela é segura para se trabalhar
em fins estéticos. Então, geralmente a gente utiliza essa diluição. Novamente repetindo, a cada 50 unidades de toxina a gente coloca 1 ml. Então, geralmente uma toxina de 100 unidades a gente utiliza 2 ml, que é o padrão que nós utilizamos de diluição e que é seguro para você trabalhar para fins estéticos. A toxina botulínica ela é usada para diminuição de rugas. Dr. Vinícius, nos responda, quais os fatores estão relacionados ao surgimento de rugas? Pronto. Então, as rugas, gente, ela tem, assim, são vários os fatores que estão relacionados a ela. Inclusive, os fatores genéticos. A gente pensa que não, mas até mesmo a genética, que está mais ligada à hipercinética muscular, faz você, por exemplo, ter mais rugas. Um caso, por exemplo, é a Kátia. A Kátia, por exemplo, ó, levanta aí as sobrancelhas. Então, ó, ela tem uma hipercinética do músculo frontal muito grande. Então, ela tende a gerar mais rugas, mesmo sendo muito nova. Então, a genética é um dos fatores. Mas nós temos também outros que está relacionado ao fotoenvelhecimento, causado pela exposição exagerada ao sol. Tem também os casos de tabagismo, né, etilismo e até mesmo a glicação da pele. Pessoas que ingerem uma quantidade maior de açúcares tendem a ter a glicação da pele, que a gente chama, que é, na verdade, o enrijecimento das fibras de colágeno, resultando aí no envelhecimento mais cedo. Então, esses são os principais fatores relacionados ao surgimento de rugas e que a gente pode tratar com toxina botulínica. Tem aí perguntas dos nossos telespectadores. Você usa a toxina na diluição seca ou hidratada? Qual você acha mais eficaz? Na diluição hidratada, tá? Com soro fisiológico e nunca usar água destilada, tá bom? Porque a água destilada pode causar uma ardência na hora da aplicação, ok? No caso do microbotox, a gente faz uma diluição maior, tá, de soro fisiológico. No entanto, existe uma técnica agora onde a gente utiliza também ácido hialurônico para fazer essa diluição. Assim, uma diluição mais complexa. Nós estamos tendo, na verdade, novos estudos e que poucos profissionais já estão utilizando essa técnica. Com relação ao profissional estético, o que ele deve levar em consideração na hora de avaliar o paciente para a aplicação da toxina botulínica? Para a realização de toxina botulínica é indispensável uma boa anamnese do paciente e geralmente só aplicar a toxina botulínica naquelas regiões que realmente o paciente tem necessidade, onde ele apresenta hipercinética na face. Né? Então, se ele apresenta hipercinética na região frontal, vale a pena colocar a toxina botulínica. Mas o que a gente vê muito, Kátia, é que o paciente às vezes não precisa de toxina botulínica na região frontal e o profissional acaba aplicando. E o que isso pode acarretar é que se você utiliza muita quantidade de toxina botulínica em uma sessão, mais do que 50 unidades, que é a quantidade de unidades, na verdade, segura, né, para o paciente, você acaba gerando uma resistência no corpo dele. Então, ele acaba criando, o sistema imunológico dele, uma resposta contra aquela toxina. Porque a gente não pode esquecer que toxina botulínica, como o próprio nome diz, é extraído de uma bactéria. Então, todo o nosso corpo monta uma resposta imunológica contra aquela toxina. Então, se você exagera muito nas aplicações, acaba que o corpo monta de forma mais rápida essa resposta imunológica e, em algum momento da vida do paciente, essa toxina não vai mais fazer efeito. E com relação à profundidade dessas rugas, o que vai mudar na hora da diluição ou até mesmo da aplicação? Pronto, na hora da diluição não vai mudar nada. O que acontece, Kátia, é que em alguns pacientes que têm rugas mais profundas, às vezes não só a toxina botulínica vai fazer efeito, porque às vezes você tem uma ruga muito profunda, mesmo a pessoa estando parada, ela está ali bem marcada. Então, você tem que imaginar que a toxina botulínica vai relaxar a musculatura. Mesmo com o músculo relaxado, o paciente ainda apresenta uma ruga profunda, então só a toxina botulínica não vai servir. Então, seria interessante ela tratar essa ruga profunda para ela ficar o mais superficial possível antes de colocar a toxina botulínica. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que a toxina botulínica ela é a cereja do bolo. Então, depois que você prepara toda a pele, você injeta para que o paciente fique com aquela pele do jeitinho que você deixou. Então, quais outros tratamentos a gente pode realizar antes da aplicação da toxina botulínica? Aí a gente tem aí microagulhamento, laser CO2 fracionado, enfim, todos esses tratamentos que possam devolver
a jovialidade naquele paciente, que possa rejuvenescer e produzir colágeno. Existe alguma restrição com relação à aplicação da toxina botulínica? Existem restrições, sim. Primeiramente, nós temos aí os casos das mulheres grávidas, tá? Não pode, de forma alguma, fazer a aplicação de toxina botulínica, que fazem a amamentação, embora alguns estudos, Kátia, nos orientem que a grávida, ela pode... A grávida não, desculpe. A lactante, ela pode usar a toxina botulínica desde que fique 2 dias sem fazer a amamentação. Mas mesmo assim, por via de regra e para você sempre estar na zona de segurança, eu, por exemplo, como profissional, eu não aplico em pacientes que fazem lactação. Tá? Outros casos de pessoas que não podem fazer aplicação de toxina botulínica, pessoas que são alérgicas à albumina. Existem toxinas específicas para esse tipo de paciente. Então é sempre importante, na hora da anamnese, você saber se aquele paciente é alérgico à albumina ou não. Então, para você saber, basta você perguntar se ele é alérgico a ovo. Então, se ele diz que não é, então você pode utilizar a toxina que tem albumina na sua composição sem problema, tá? E tem casos de pacientes que têm algumas doenças autoimunes que também não é interessante você usar toxina botulínica, tá? E, salvo as exceções, que tem aqueles casos também que o paciente apresenta infecção local. Então, você também não pode utilizar a toxina botulínica. E com relação à faixa etária, de idade, tem alguma restrição? Não, quanto à faixa etária, não existe uma idade mínima que a gente possa aplicar a toxina botulínica. Há casos de pacientes que com 18 anos a gente já pode fazer essa aplicação. No entanto, quanto mais tarde você deixar para fazer essa aplicação, melhor, visto aquela questão da resistência. Então, quanto menos toxina você utiliza, menos é a chance de você ganhar resistência. Então, quanto mais tarde você opta pela toxina botulínica, melhor. Só que hoje, Kátia, nas clínicas, a gente está trabalhando muito essa questão da prevenção. Então, por volta aí já dos 25 anos, os pacientes já estão optando pela toxina botulínica para evitar a produção de rugas. Ok. Quais são as regiões que podem ser feitas a aplicação da toxina botulínica? Pronto. A aplicação de toxina botulínica, na verdade, para harmonização facial, ela pode ser feita na região do frontal. Me dá aqui essa bonequinha para me explicar melhor para quem vai assistir o nosso vídeo. Então, a toxina botulínica para harmonização facial a gente pode injetar na região do frontal, principalmente para essas rugas que ficam profundas, né, na testa. Também para os pés de galinha. Então, essas rugas periorbiculares incomodam muitos pacientes. Então, também pode ser utilizada a toxina botulínica para isso. Tá? Na região da glabela pode ser utilizada a toxina botulínica para levantar um pouco o nariz, principalmente naqueles pacientes que quando sorri a ponta do nariz baixa. Então a gente consegue fazer essa correção com toxina botulínica. Outro caso incrível que a gente pode fazer com toxina botulínica é sorriso gengival, que antes teria que fazer cirurgia, mas a gente consegue corrigir com toxina botulínica aplicando no levantador do ângulo da boca. Então, além disso, a gente pode utilizar para essas rugas que ficam na região do mento, rugas infraorbitais. Então, a toxina botulínica pode ser utilizada na face como um todo, desde que seja estudada, seja mapeado todo um projeto para que aquela toxina que você vai injetar, ela possa dar o máximo de resultados possível naquele paciente, com uma duração máxima, tá bom? Outros produtos que a gente pode também... Não, desculpe. Outros pontos de demarcação que a gente pode também fazer no paciente, gente, é também para o platisma, tá? Então, no platisma, a gente consegue tirar, né, aquela musculatura que está muito evidente, que dá assim aquele ar de magro, né, de envelhecido. A gente também pode aplicar a toxina botulínica. Então, Kátia, usando de forma correta a toxina botulínica, você pode ver que a gente pode utilizar na face como um todo para evitar rugas e linhas de expressão. Além de fins estéticos, existem outras indicações da toxina botulínica, e como, por exemplo, a hipertriose. Doutor, fale melhor sobre essa indicação. Pronto, na verdade a gente tem várias indicações mesmo, Kátia, tanto que a gente tem muitos estudos relacionados à toxina botulínica, né? Que antes era mais
voltado para a parte patológica, aí entrou dentro da estética, muitos estudos só dentro da estética, mas hoje já está mudando o cenário, a gente tem muitos estudos relacionados à medicina tradicional também. Tanto que a gente está tendo aí novos estudos saindo até mesmo para depressão. Tá? Então, usa a toxina botulínica para depressão, para rosácea, para psoríase, para fissura anal, coisa louca, né? Mas está surgindo aí muitos estudos. E a hiperidrose, né? Foi assim algo sensacional que a toxina botulínica pôde proporcionar para essas pessoas que sofrem com o aparecimento exagerado, né, de suor na região principalmente de axila, palma das mãos, nas estruturas do corpo, planta dos pés. Então, como é a ação da toxina botulínica? Então, ela também, Kátia, tem a função de relaxar as glândulas sudoríparas, que é a que produz o suor. Então, a gente tem uma diminuição na produção desse suor, evitando que o paciente fique encharcado, tá? Como é que a gente sabe se esse paciente realmente sofre, né, com hiperidrose ou não? Existe um teste, gente, que nós realizamos em consultório, tá? Que é o teste de Minor. Não é que o paciente vai chegar no seu consultório e vai dizer: ah, eu tenho hiperidrose, doutor, vamos aplicar toxina, vamos lá, senta ele e vai aplicar. Não, não é bem assim que funciona. Você tem que saber se esse paciente tem realmente hiperidrose. Então, tem um teste muito simples, Kátia, que a gente utiliza com iodo a 5% e amido de milho. Então, muito barato, né? E você pode ter em consultório. Então, como é que é feito esse teste? Você higieniza a região, por exemplo, da axila, onde você vai fazer esse teste. Depois de higienizar, você coloca iodo na região e borrifa, né, amido de milho. Você espera mais ou menos de 5 a 10 minutos. Se aquela região ficar com um tom violáceo, significa que o paciente realmente sofre de hiperidrose. E aí você vai lá naquela região que ficou mais escura e aplica a toxina botulínica. Geralmente, Kátia, fica aí em torno de 50 unidades por região. A gente injeta 50 unidades da toxina, mas isso varia muito da necessidade de cada paciente. Isso não é uma regra geral. E esse tratamento, ele dura quanto tempo? Ou o paciente precisa fazer um acompanhamento? Pronto. No caso da toxina botulínica para harmonização facial, a gente tem uma durabilidade aí, Kátia, em média de 4 meses, né? Antes as toxinas botulínicas tinham uma duração aí de 6 meses, né? Era assim fantástico. Pronto. E com relação à hiperidrose? Pronto. Com relação à hiperidrose, a gente tem sim uma duração de 6 meses ainda, tá? Tem até pacientes que basta fazer uma aplicação por ano, né? Então, na hiperidrose, a gente acaba que tendo uma ação mais postergada da toxina botulínica. Sabemos que hoje a toxina botulínica tem uma durabilidade, não tem uma durabilidade como antes, com a ação em torno de 4 meses. Nos explique por que isso acontece. Pronto. Então, gente, realmente antes a nossa toxina botulínica, lembra lá que durava 6 meses, só que hoje quase não chega a 4 meses. E aí, Kátia, o que acontece é que os pacientes chegam e dizem: doutor, seu botox é muito ruim, porque antes durava 6 meses, né? Eu fazia com outro profissional, às vezes durava 6 meses, mas a sua só dura 4. Na verdade, gente, não é a toxina que é ruim. Infelizmente, ao longo do tempo, né, o corpo das pessoas, né, o sistema imunológico foi montando aquela resposta que a gente falou no início. Então, essa resposta imunológica montada pelo corpo, a gente não tem como deter. E aí, o que é que acontece? Em vez daquela toxina durar 6 meses, o corpo da gente, né, monta uma resposta imunológica, detém toda aquela toxina e aí a placa motora começa a funcionar novamente como antes. Então, infelizmente, isso a gente pode evitar não realizando toxina botulínica em menos de 4 meses. Então, mesmo com 4 meses já voltou aquelas ruguinhas, espera. Eu sempre peço para o meu paciente, vamos esperar pelo menos até 6 meses, tá? Com 6 meses a gente aplica. Por quê? Justamente para evitar que aquele paciente venha ganhando resistência, mas nem todos os profissionais são assim. Às vezes, com 3 meses, chega a fazer toxina botulínica novamente naquele paciente, e aí ele vai cada vez gerando mais reação imunológica, e chega um momento, Kátia, que a toxina não vai mais resolver o problema, infelizmente. Doutor, alguma dica para os profissionais da saúde estética que estão começando a trabalhar com a toxina botulínica? Pronto, a minha dica, gente, é sempre planejamento. Então, sempre quando vocês pegarem um paciente, planeje. Veja realmente a quantidade de toxina que ele necessita. Não tenha medo de pegar leve na mão. Para se você
Desculpe, para você ter bons resultados, não necessita de doses muito altas. Então, lembre-se, quanto menos toxina você utilizar, menos aquele paciente pode vir a gerar uma reação imunológica contra aquela toxina, tá? E daí ele pode desfrutar do efeito da toxina por mais tempo da vida dele. Então, sempre, Kátia, planejamento, tá? Se tem dúvida, conversa com profissionais que já são experientes no mercado e tenta não ultrapassar o usual de 50 unidades para se evitar também essa resistência. Com relação à procura pela toxina botulínica, hoje ela representa no seu negócio, na sua clínica, em média de quanto por cento? Quantos por cento? Eu posso dizer que 60% da minha demanda hoje, nas clínicas de estética que eu trabalho, Kátia, é de mais ou menos 60%. Tá? Assim, é uma demanda muito grande porque é um procedimento sensacional, Kátia. Não existe nenhum outro procedimento que possa substituir. Claro, a gente tem os lasers, a gente tem microagulhamento, tem aí tratamentos de radiofrequência, mas nenhum desses consegue ter o efeito da toxina, que é aquele efeito de relaxamento, aquele efeito de arqueamento. Embora já tenha outras técnicas, por exemplo, com fio de sustentação, mas eu costumo dizer que a toxina botulínica ela é padrão ouro para arqueamento de sobrancelha. Tá? Então, sabe aquele sorriso que você dá e fica parecendo os pés de galinha? Então, apenas toxina botulínica pode resolver. Então, pegar leve na mão, como eu venho dizendo, pode fazer com que o paciente possa desfrutar desse benefício, né, que a gente não tem nenhum outro tratamento que possa substituir por muito mais tempo. Então, ela é o carro-chefe hoje da harmonização facial, sem dúvida nenhuma. E aquele profissional que não se sente seguro em estar utilizando a toxina botulínica, o que você poderia estar dando de dica para ele começar a iniciar, já que a toxina botulínica representa 60% do faturamento de qualquer negócio na área da estética? Pronto. Então ele está deixando de ganhar dinheiro, o dinheiro está ficando na mesa, né? Com certeza. Então a minha dica é sempre respeitar as zonas de segurança, Kátia. Se você consegue respeitar as zonas de segurança, de demarcação direitinho da toxina botulínica, não vai haver erro, tá? Então, sempre ter cautela, tá? Principalmente na mão, não colocar muita toxina em um único ponto. Então, levando em consideração essas regras, dá para você não gerar intercorrência. Então, gente, nada de ter medo. Lembre sempre que a prática leva à perfeição. Então, levando em consideração as zonas de risco direitinho, comece a aplicar pouquinho. Lembre-se que com 15 dias você vai ver o paciente novamente, então se ele necessitar de mais toxina, você pode aplicar, então vai com calma que dá tudo certo, respeitando sempre as zonas de segurança. E com relação aos protocolos para a toxina botulínica? Pronto. O que não pode faltar num protocolo de toxina botulínica? Pronto, na verdade é você preparar a pele do paciente. Então é um erro que a gente sempre vê por aí dos profissionais em que o paciente chega e de cara já aplica o Botox. Eu quero Botox, aí deixa já aplica Botox. Não. Então uma dica que eu quero dar para vocês, também a gente é só dando dica, né, Kátia, aqui. Então a dica é você preparar a pele do paciente. Então você pode fazer higienização da face, skin buster, pode fazer radiofrequência antes, laser antes. Conscientizar ele de que o conscientizar Botox que só o Botox vai resolver todos os problemas e às vezes não cuida da pele. O que a gente pega aqui, Kátia, são pacientes às vezes com fotoenvelhecimento muito grave. Tá? E aí o que acontece? A pele seca, sem viço, a gente aplica uma toxina e não tem uma durabilidade muito boa. E a culpa às vezes não é do profissional, a culpa às vezes não é do produto, mas sim da pele do paciente que não respondeu muito bem ao tratamento. Então você pode cuidar melhor da face desse paciente, pode fazer hidratações seriadas, porque ele vai responder melhor. E não esquecer do home care. Hoje existe home care, pessoal, à base de fitase e zinco. Se vocês quiserem anotar aí, a composição é fitase 100 mg e zinco 50 mg. Você pede aí para manipular 40 cápsulas para ele tomar 20 dias antes da toxina botulínica e 20 dias depois, porque a toxina botulínica para o seu funcionamento ela é dependente de zinco. Então vai ter aí na verdade o resultado do paciente vai perdurar por muito mais tempo. Tá? E também você pode passar para esse paciente hidratantes à base de ácido hialurônico, vitamina C, que serve como antioxidante, como protetor, e a pele do paciente vai estar sempre rejuvenescida. Show de bola. Então era isso.
Então essa foi as perguntas de hoje. Então foi muito bom, tá, gente? Como vocês viram, eu amo toxina botulínica. Então se você tem mais ainda alguma pergunta, né, Kátia, a gente pode voltar em algum outro momento a falar sobre toxina botulínica e você pode deixar aqui o seu comentário que vai direto para a agenda da Kátia, vai ficar guardadinha. Em algum momento a gente pode chegar a responder até mesmo nos stories, tá? Então esse foi o nosso De Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira. Lembre-se que você precisa divulgar o meu canal também, tá? Então compartilha com outros profissionais da saúde estética para um máximo de profissionais possíveis, tá? Se inscreve, toca lá no sininho para sempre estar recebendo notificações e a gente se encontra na próxima semana, né? Com muito mais conteúdo relacionado à estética avançada. Um grande abraço, a gente fica por aqui.